Olá, capítulo 17 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Esse capítulo é No Limiar das Cavernas. E André começa dizendo: reunidos agora, Calderaro e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. A turma se constituía de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Cipriana, ao me ver ao lado do assistente, perguntou com singeleza, depois das saudações usuais: Irmão André pretende seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrou a conveniência da minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessada em obter informações da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência do bem viver. A diretora ouviu, bondosa, e disse: sim, a sugestão de Eusébio é valiosa. Em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Umbral, né, a região dos espíritos muito atrasados, umbral, lugar das sombras, né? Porém, como responsável pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto, em todas as particularidades. Ou seja, pode ir, mas até certo ponto, né? Fixou em mim um olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou: nosso estimado André não tem curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Afagou-me de leve com a mão carinhosa e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é imprescindível a nossa iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Diante do meu indisfarçável desapontamento, a responsável benfeitora continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos no palco das circunstâncias da vida. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem, nesses sítios urgentes, serviços a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso como é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se preparou convenientemente. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a nos conformar. Agradeci contente. Calderaro também se manifestou reconhecido, e na alegria dos trabalhadores que se contentam com a oportunidade de aprender incessantemente para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria.
já havia observado tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vi chover faíscas de fogo do firmamento sobre os vales da revolta. Descobri inúmeras entidades dominadas por estranhas alucinações em câmeras retificadores. Mas ali estávamos acaso chegando na selva escura a que se referia Alighieri no poema Imortal? Torturava-me o coração, às vezes lamentosas dispersas e se evolarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações, quer dizer, maldições, gritos de revolta. Paramos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, como se fossem milhares de loucos, separados uns dos outros, aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos, para ter ideia, o nevoeiro era tão denso que não dava para computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal e quando o terreno se inclinou de novo, abrimos outras perspectivas abismais. Irmã Cipriana e os colegas prazerosamente se despediram de nós, deixando-nos ao assistente e a mim com o aviso de que voltariam nos buscar dentro de 6 horas. Abraçando-me, a diretora disse gentil: "Desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões." Sorri encantado a tão generosa demonstração de atenção. Logo após, Calderari e eu nos achamos a sós na tenebrosa vastidão, povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Me pareceu que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível perceber de início. Enquanto densas aglomerações de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, reuniões de espíritos dementes apinhados não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não consegui ficar sem pensar. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra a nos envolver. Ao passo que vastos cardumes de desventurados permaneciam chumbados ao solo, como aves infelizes de asas partidas. Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório, me dirigindo ao instrutor. Será que esses míseros precitos, quer dizer, esses míseros condenados, nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos.
abrigaram no coração sentimentos rasteiros e demorarão a se libertarem deles. Toda essa gente permanece desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu Calderaro. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. Os que sofrem e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias do céu é a de esvaziar os infernos. Olha que lindo isso! Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que não possuíam essas faculdades desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixa condição se movimentando nos ares, embora a poucos metros do solo? Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Porém, precisamos considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Existem espíritos perversos com vigorosa capacidade volitativa, apesar de restritas a baixas regiões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Mas no que se refere às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, quer dizer, o nosso lar, né? Ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores acervos de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas, no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com essas últimas, quer dizer, com as intelectuais sem amor, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Nesse capítulo da volitação, portanto, é preciso observar os ascendentes naturais, levando em conta, com a própria natureza, que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se erguem alto, buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das imposições terrenas: mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez de rogado e informou: nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no hospital na esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu: nos referindo ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de te preparar para a excursão que estamos fazendo agora. Aqui nessas assembleias de incompreensão e dor, temos infindas fileiras de loucos que voluntariamente se desviaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, esquecendo o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Você já viu em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados,
Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados como se fossem múmias perispiríticas em letargia profunda, aguardando deles o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se reúnem verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, de acordo com a natureza das faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem resquício de amor que lhes exauce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los, encapá-los na posição mental em que se encontravam no momento da passagem entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Retardam-se, às vezes, anos a fio, insistindo nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Passam, em geral, a viver não só a própria perturbação, mas também o desequilíbrio dos outros companheiros de infortúnio. Diante do pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O Érebro na mitologia grega, é a região das trevas. Tá? Então ele diz, né, o Érebo, da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais, lugares purificadores, né, dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas manchadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo, né? Porque o Érebro é uma região de trevas onde fica eternamente, mas a realidade não, né? A realidade é uma zona de purificação, é uma zona que a pessoa vai sair de lá, né? Depende dela o tempo, mas vai sair de lá. Aqui ele continua, né? Os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os tipos se reúnem em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível, de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, fecham o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários, cultivando o passado que deveriam jogar fora. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que ali funcionam. Autoridades mais graduadas da nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, revelando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na Terra, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, escurecida de culpas, sai o maior coeficiente das
reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, quer dizer, zonas parecidas, né? Seguem para o campo físico mais denso, milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se livrem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem se valer da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, porém o retorno é muito difícil. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e barulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios, rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles atinou a nossa presença. Calderaro, muito sereno, conhecendo a minha curiosidade inveterada, afirmou: esses infelizes permanecem unidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se você quiser, porém, entrar em relação com a história de algum deles, sonda a mente individual do tipo que você requeira maior atenção. Aproveitando o momento em que diminuía a rixa, aproximei de um infortunado irmão que impressionava pela aparência magra. Sintonizei com a onda mental dele, mas o quadro que vi não me permitiu longa investigação. Notei o motivo que culminou seu desvario. Assassinou a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Sonhava com o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. Que tragédia se ocultava ali, naquelas tormentosas reminiscências? Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação, mas estava se aproximando de nós, em levitação pesado, grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o choricida. O choricida é o marido que mata a esposa. Então, ele esqueceu o choricida que me prendeu a atenção. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou: esse bando de espíritos miseráveis, que se movimenta como lhes é possível, é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo desejo foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro, que transitoriamente pertencia a eles, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, e em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que realizavam com a finalidade exclusivamente egoísta. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Afastados da caridade, da compreensão, da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o mesquinho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Tive compaixão.
Quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor me paralisou os braços, murmurando: "O que você quer fazer? Seria inútil. Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel." E, impulsionando-me para a frente, concluiu: "Vamos." Consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente. E dispomos apenas de 6 horas. Então, esses seres, monstruosos, não estão arrependidos. São egoístas, cruéis, usam a mente com perfeição, sem se preocupar com ninguém. Muitos deles estão encarnados compulsoriamente. São esses que estão fazendo atrocidades. Pois é. Vamos ao próximo capítulo na semana que vem. Beijos, amo vocês.